é o Ancapso e nós vamos falar sobre a reunião que vai ter entre o Marco Rubio e o Mauro Vieira, né? O Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano, e o Mauro Vieira, que é o chefe da diplomacia brasileira, pelo menos em tese, né? Teoricamente não é o Celso Amorim, mas na prática... Bom, enfim, haverá uma reunião amanhã lá entre os dois para tratar, negociar as tarifas. A primeira reunião de negociação e coisa e tal, né? E o pessoal tá todo animado, tô falando, não, porque Eduardo Bolsonaro já acabou, que não tem mais nada a ver, não tem, acabou, o negócio de Bolsonaro já era, a gente vai negociar outras coisas, vamos negociar o fim aqui, ó, ponto, às vésperas de encontro entre Rubio e Mauro Vieira, Trump antecipa um dos pontos da negociação, que é a substituição do dólar em transações dos BRICS e não sei o que, ela não tem nada a ver com Bolsonaro, acabou o Bolsonaro. Aí me vem o Bessent numa entrevista falando que, olha só, não, os principais pontos da negociação é a preocupação com o Estado de Direito no Brasil, a censura, violações de direitos humanos, um juiz ordenando empresas americanas a aplicar censura. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Mais Apavorado que o Xandão, Maconheiro Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Chega a ser muito engraçado como é que a imprensa toda estava assim, não, porque o Lula não precisa do Trump, que não precisamos dos Estados Unidos, vamos vender para a China, ninguém se importa. Aí foi só o Trump dar acenar assim, olha só, vamos conversar, Lula, vem cá conversar. Aí a imprensa, viu, o Lula conseguiu, ele vai falar com o Trump, como se isso fosse um grande problema. O Lula sempre pode ligar para o Trump, o Eduardo Bolsonaro nunca proibiu o Trump de falar com o Lula, nem teria esse poder. Né? Sempre pôde fazer isso, né? A questão toda é que o Lula nunca procurou o Trump, o Lula nunca quis negociar, né? Porque o Lula sabe que não tem poder nenhum, a única negociação que ele pode fazer é resolver o problema do Bolsonaro, e aí o Lula não quer aceitar, né? Enfim, então a imprensa está botando uma força, não, porque agora o Lula vai chegar lá e vai resolver todos os problemas, vai acabar com a Magnitsky do Xandão, vai acabar com as tarifas, vai acabar com tudo e não sei o que lá. E eu tô falando para vocês, né? O pessoal todo animado, não, porque o Lula, agora o Bolsonaro não serve mais para nada, acabou o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro foi jogado de escanteio, porque o Trump quer falar com o Lula, o Trump gosta do Lula, olha que coisa maravilhosa. E eu tô falando para vocês, isso é tática de negociação do Trump, o Trump quer negociar, o Trump quer resolver o problema. Né? Ao contrário do Lula, que é um cagão, que não tem coragem nem de falar com as pessoas, o Trump quer resolver o problema, que chamou o Lula para conversar, pô, vamos conversar. Né? Agora, o Lula e a imprensa brasileira estão achando que eles vão dar migué no Trump, que eles vão conseguir que o Trump baixe as tarifas e coisa e tal, sem eles resolverem o problema aqui no Brasil. Não vão conseguir. Mas vamos ver como é que vai acontecer esse negócio. O pessoal tá todo animado aqui, ó. Mauro Vieira chega em Washington na terça-feira à espera de reunião com Rubio, né? Eu achei estranho isso, porque ele foi para lá meio que sem reunião marcada, né? Pelo que dá a entender aqui, né? Ele chegou lá e falou que vai esperar até o final de semana. Não há ainda uma data definida para encontro entre o Lula e o Trump, mas não está descartado que socorra lá na Malásia, né? Onde vai ter uma cúpula, não sei o que lá. O Lula morre de medo de ir para os Estados Unidos, né? Enfim, mas a reunião também do Rubio com o Mauro Vieira também não tinha marcado. Mas agora o Lula confirmou a reunião entre Vieira e Rubio nessa quinta-feira. Então amanhã, quinta-feira, vai haver uma reunião entre o Marco Rubio e o Mauro Vieira para começar a negociação. Vamos ver o que vai ser negociado nessa coisa, né? E beleza, olha só, eu acho que tem que ter negociação mesmo, não tem alternativa, não tem que negociar. A questão toda é que o Lula está achando que ele vai conseguir negociar sem mexer nos pontos que foram levantados pelo Trump. É o sonho do Lula, é o sonho da esquerda, é o sonho do Alexandre de Moraes, é o sonho da imprensa brasileira. Só que é um sonho, é só isso mesmo, é só um sonho, porque não vai acontecer, né? Então aqui, autoridades brasileiras dos Estados Unidos se encontrarão para começar a discutir as negociações sobre tarifaço impostos pelo Trump, né? O Brasil será representado pelo ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, enquanto o Marco Rubio foi designado pela Casa Branca. Segundo o petista, não pintou química, pintou a indústria petroquímica inteira. Olha que coisa, tá tudo animado, é ótimo, vamos resolver tudo e não sei o que lá. Vamos ver o que vai sair disso daí. Né? Eu tô falando para vocês, é a estratégia de negociação do Trump. Aqui, ó, diz o Valdo Cruz, esquerdista de carteirinha, às vésperas do encontro entre Rubio e Mauro Vieira, Trump antecipa um dos pontos da negociação. O presidente dos Estados Unidos quer que o Brasil abandone a ideia de substituir o dólar em transações dos BRICS. Eu acho muito pouco provável isso, porque é verdade que não faz diferença nenhuma. O Trump sabe que não vai colar esse negócio de transação em dólar, tirar o dólar dos BRICS, né?
Aí, aqui, ó, está tudo preparado para o encontro lá e coisa e tal. Os dois vão começar as negociações entre Estados Unidos e Brasil. Às vésperas dessa reunião, o presidente dos Estados Unidos sinalizou um dos pontos que deseja negociar com o governo brasileiro. Estão todos saindo dos BRICS. Era um ataque ao dólar. Eu disse, querem entrar nesse jogo? Vamos colocar tarifas sobre todos os produtos que entrarem nos Estados Unidos. Eles disseram, estamos fora dos BRICS. E agora ninguém mais fala nisso, afirmou Trump durante um encontro com o presidente da Argentina, o Javier Milei, né? Então é engraçado como é que ele está dizendo que o Trump está falando essa coisa como se fosse um recado para o Lula e para o Brasil. Não é. Mas isso aqui encaixa perfeitamente no sonho deles, que é uma negociação que não envolva os absurdos do Alexandre de Moraes, que não envolva o processo totalmente fraudulento contra Bolsonaro, que não envolva o fim da censura aqui no Brasil contra a direita, que não envolva a realização de eleições limpas em 2026, né? Então, ou seja, é o sonho desse pessoal. Não, porque agora vão negociar negócio dos BRICS e coisa e tal. Todo mundo sabe que esse negócio dos dólares do BRICS não vai a lugar nenhum. O que o Trump falou é que isso ele já ganhou, isso ele já conseguiu. E de fato, até a China e a Rússia já voltaram atrás desse negócio de moeda dos BRICS. Só o Lula que continua falando essa besteira. Não tem força nenhuma. Os Estados Unidos sabem que isso não é o problema. Isso não vai afetar em nada no final das contas, né? Moeda dos BRICS. Quem queria confiar numa moeda que é gerenciada pelo Lula? Imagina. O real, quem que confia em real, meu amigo? Só você é louco que você confia em real. Eles disseram, estamos fora dos BRICS. E, de fato, um monte de países pulou fora dos BRICS exatamente porque viu que é roubada, né? O BRICS estagnou no final das contas. E mais do que isso, né? Nunca representou nada os BRICS, né? De qualquer forma, isso daqui reflete muito mais o desejo do Waldo Cruz e da esquerda brasileira por uma negociação sem Bolsonaro. Não, não vai ter nada, né? Bolsonaro acabou, Bolsonaro já era, né? É o pessoal que tá animado aqui, né? Aí tá aqui, olha a Malu Gaspar, outra aqui, ó. A expectativa de aliados de Lula e Bolsonaro. Eu fico imaginando quem que é o aliado de Bolsonaro que eles consideram. Deve ser o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, o Valdemar da Costa Neto, né, o Caiado, deve ser esses são os aliados do Bolsonaro que o pessoal considera nessas coisas. Só pode ser isso, né? A expectativa de aliados de Lula e Bolsonaro sobre o futuro das sanções de Trump. Tanto aliados do petista como de Jair Bolsonaro avaliam que o diálogo entre os dois presidentes minou a influência do Eduardo Bolsonaro. Acabou, Bolsonaro não teve influência nenhuma. Bolsonaro não importa mais. Agora vai ser negociação entre o Trump e o Lula. Vão resolver tudo. Olha que maravilha, não sei o que lá. Aqui, ó, fontes dos dois lados avaliam que as sanções comerciais, até as revogações de visto de autoridades brasileiras, devem ser derrubados pela Casa Branca. Olha só, os dois lados concordam com tudo. Eu fico imaginando quem é o lado que eles estão considerando dois lados nessa história, né? Mas enfim, né? O Ciro Nogueira de fato deu uma entrevista falando que a culpa era do Eduardo Bolsonaro, que não sei o que lá, que foi ruim, né? Mas eu já falei para vocês que não acho isso não. Isso foi ruim pro Ciro Nogueira, não tenho dúvida nenhuma. Para aquela galera ali foi ruim mesmo, mas para a direita como um todo, não, foi ótimo. Enfim, aqui, ó, a leitura no entorno do presidente entre parlamentares que têm mantido conversas frequentes com interlocutores dos Estados Unidos é que os esforços diplomáticos foram bem sucedidos na tarefa de contornar a influência de Eduardo Bolsonaro. E que, aliados, celebram a escolha de Rubio como interlocutor. Eu não sei não. Rubio é um dos arquitetos das sanções comerciais e políticas contra o Brasil e Supremo Tribunal Federal, de quem é crítico, né? Do seu mandato como Senado da Flórida. Mas no comando da diplomacia dos Estados Unidos tem sido auxiliar leal a Trump. Ele vai obedecer o Trump. E eles estão achando que o Trump vai querer acabar com isso? Não, meu amigo, ao contrário, para o Trump isso é uma coisa pessoal. O Trump sofreu lá nos Estados Unidos a mesma tentativa patética lá da esquerda de lá, que a esquerda daqui está tentando também de anular a direita, acabar com a direita, voltar no passado, para uma época em que a esquerda era amada pela população brasileira, né? Então, não tem jeito, cara. Bom, enfim, vamos ver o que vai acontecer nessa reunião, né? Mas aí veio o balde de água fria nesse pessoal, né? Hoje teve uma reunião, uma coletiva de imprensa, e em coletiva de imprensa o Scott Bassett, que é o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, desenha e explica por que tem tarifas com o Brasil. Preocupações com o Estado de Direito, de fato, não tem mais justiça no Brasil, a Constituição brasileira é uma hermenêutica tirada do cu do Alexandre de Moraes, ele que decide que lei que vale, que lei que não vale. Censura no Brasil, um absurdo, uma quantidade enorme de pedidos de censura feitos à torto e à direito, sem nenhuma procedência, sem nenhuma lógica, sem nenhum motivo de ser, exclusivamente com o objetivo de, botar o dedão na balança para fazer o Lula ganhar em 2022, violação de direitos humanos, no julgamento ninguém teve direito a juiz natural, a ampla defesa, contraditório, ao devido processo legal, teve prisões arbitrais, Bolsonaro está preso num processo que já acabou, que ele não foi indiciado, não viram nada dele no processo, então, mas ele continua preso.
Como é que pode isso? Qual a justificativa da prisão do Bolsonaro nesse momento? Não tem nenhuma justificativa para ele estar preso num processo que é referente ao filho dele e que já foi descartado a participação dele nesse processo, né? Aqui, ó, um juiz ordenando empresas americanas aplicar censura, ordens secretas contra a liberdade de expressão, perseguição política a oponentes, detenção ilegal de cidadãos americanos, ou seja, é o caso da Flávia Magalhães, né? Eles estão sabendo da parada lá, né? Então, essa entrevista do Bassett aqui jogou um balde de água fria nesse pessoal. É o que eu estou falando para vocês. Aguardem a reunião, vamos ver o resultado. Eu não descarto, tá, que o Marco Rubio ceda alguma coisa, não descarto não, que alguma coisa seja colocada em negociação. Mas o Brasil vai ter que ceder também, e vai ter que ceder num ponto sério. Não vai ser ceder, ai, que moeda dos BRICS. Porra nenhuma, isso não quer dizer nada. Nunca teve chance nenhuma essa moeda dos BRICS, nunca fez sentido nenhum isso acontecer, nunca daria certo de qualquer forma a moeda dos BRICS, né? Eu tô com uma expectativa boa disso daí, eu acho que vai dar bom isso daí. Vamos aguardar para ver o resultado dessas negociações aí, mas eu acho que vai dar bom. Obrigado por assistir o vídeo até o final.